No primeiro dia de aula, foi numa sala convencional. O som reverberava nas minhas orelhas, que eu não dava conta. Aí eu digo, tá, vou fazer uma sala redonda com chão de terra e a gente vai ficar redondo. Aí eu fiz. Como ficou cada vez mais urgente ideias novas para um mundo de esgotamento que a gente vive hoje, essa metodologia tem que estar espalhada pelo mundo, sabe? Ela tem que ajudar as pessoas a fazerem novas analogias, que é reinventar o jeito de criar, é reinventar o espaço para que a inovação emerja. Eu acho até que, de uma certa maneira, a ideia, né, desse documentário é exatamente abrir espaço para espalhar, né? A gente quer espalhar essa semente. Eba! Oba! Tudo bom? Tudo bem, você? Tudo bem. Faz tempo, né? Pois é. E você? É, menino. Quanto tempo você sumiu? O que é, mano? Mano, o que é que mata? Eu tô com 30 alunos matriculados e 30 ouvintes. Ah, é? Não me intimida. Não te intimido. Não me Eu escuto intimida. essa história, estão tentando te intimidar há 40 anos, nunca conseguiram. Não. Nada disso me intimida, nada disso faz eu duvidar do que eu faço. É isso aí. Essa água é a soma de todos aqueles pinguinhos lá, ó, Que estão que convergindo pra cá. desceram naqueles musgos. Ó, Sei. Que maravilha, hein? não é uma beleza? Nossa. Mas a coisa que eu tô mais encantada agora é que aquilo que surpreendia a gente, né? Aquilo é o que você agradece. Porque aí, quando você agradece, você conta a surpresa e conta o que aquilo gerou em você. Sim. E aí, essa gratidão pelo que gerou em você é completamente eterna. E ela desvela quem você é. De embalagem. Né? Recurso e resíduo são a mesma coisa na natureza. E essa embalagem, né? Desenhada para compartilhar, né? Compartilhar. Olha que coisa incrível. Olha, já dá pronta para servir, aqui né? Tá, ó. Pronta para servir. É demais, é principalmente contemporâneo, né? Porque hoje em dia tá todo mundo querendo compartilhar tudo. Isso aqui foi desenhado originalmente assim. Design na minha cabeça era meio que um lugar assim dos móveis italianos, né? Assim, uma coisa de Milão, né? Salão de Milão, luminárias, assim, essa coisa os carros, as Ferraris, né? Essa coisa muito... Era o que estava na minha cabeça. E aí, nos primeiros dias de aula, projeto 1, tava lá, Ana Branco, eu fui. Aí o Fred já levou uma embalagem cheia de... Uma mala cheia de embalagens que a mãe trouxe da Europa. Eu digo, para que você vai querer isso? E eu quero estudar embalagem. Aí eu me lembro como se fosse hoje, da cara dela, eu abrindo a mala todo empolgado, né? E ela olhando assim, pegava a primeira, assim, sei. Pegava a segunda, tá. Eu digo, mas estudar embalagem? A primeira coisa, se você quer estudar embalagem, você vai estudar a embalagem que te trouxe no mundo. Qual foi a embalagem que você chegou aqui? Pronto. Coitado do Fred. E aí foi quando essa provocação, assim,
mudou a minha vida, né? Naquele dia, ele virou design, entendeu? Porque senão fica sendo um fazedor de coisas, de objetos. E disso ninguém precisa. Disso é desnecessário. Trabalhar para o sistema? Não. Trabalhar para a vida. Não tem jardineiro aqui em casa. É a terra que planta. Sabe o que eu acho bom? Destapar a terra. Todas elas. Que aí a gente pode ir vendo. Da mais antiga. Ó. Olha, essa é a primeira lata e essa é a última. Olha que coisa. Fazer terra para mim é a coisa mais importante da minha vida. Muito pouca gente se interessa por isso. Fico encantada com ver transformação. Porque ver transformação na gente, a gente já acostumou a ver o que cresce, se reproduz e morre, né? Mas brincar de ver isso e prestar atenção e achar graça na transformação. É muito pouca gente que acha graça na transformação. Será que eles pensam quando morre vai embora? Não, não vai. Se transforma. E vira outra coisa. Nasci em Porto Alegre, morava numa montanha, no alto de uma montanha, numa casa que meu pai fez, uma colônia alemã. Até 13, 14 anos. Aí eu vim pra cá, mais velha que apanha, né? Os outros filhos não. Mas a mais velha tem que ser um portento. Aí eu saí de casa quando fiz 18 anos. Aí fui trabalhar no estaleiro Mauá como professora alfabetizadora dos empregados analfabetos. Eu passei para direito, porque meu pai disse que ser advogada era importante, porque já tinha uma filha médica, um outro filho engenheiro, e que ele precisava de um advogado. Aí eu também. Então eu vou fazer direito. No primeiro dia de aula de direito, eu abri um berreiro. Eu ouvi essa barbaridade. Eu não aguento. Neste mesmo dia, a sala de aula foi invadida com gás lacrimogêneo. Uma chacina vergonhosa que eles inventaram. E marcou a vida de muita gente. E aí eu não aguentei essa história de direito. Fugi da aula. Aí eu estava no corredor, estava escrito assim, sábado, prova para desenho industrial. E 8 horas de duração a prova. Se eu não souber desenhar, em 8 horas eu aprendo. Fui. Janeiro. E eu achei um pinheirinho dentro do lixo, cheio de algodão, um pinheirinho com raiz enfiada numa lata do lixo. Aí eu parei o carro, não é possível. Alguém compra um pinheiro para celebrar uma data e bota na lata do lixo. Aí trouxe ele para cá, ó. Tá desse tamanho. Eu sou da primeira turma da PUC. Eu me formei e eu fiz um trabalho onde eu construí um tijolo que não precisava de queima. Porque a grande questão é a queima da argila.
Porque acaba uma casa e a argila não morre. Foi queimada, perdeu a água molecular, não é mais reintegrada à terra. Meu Deus! Ou seja, a gente está construindo um deserto. Esses prédios todos desabando, nós vamos viver num deserto. Eu sofro com isso. Porque sou uma humanista inveterada. Aquele morro ali, do outro lado é a PUC. Eu subo aquele morro e desço. Chego na Gávea. Eu fiz pós-graduação na USP. Eu estava desenvolvendo um controle do fogo no balão de São João. Os balões no céu, aquele colorido, aquele fogo subindo, os céus cheios de balão, aquilo me encantava muito. Era o único lugar onde se acendia fogo como forma de poesia, como forma de encantamento, como forma de entregar para o céu aquele trabalho coletivo, aquele grupo de pessoas, cada uma tinha uma atividade diária e à noite se juntava para fazer balão. Mas no mundo acadêmico, na mídia, nos sistemas de comunicação, o que se falava é que aquilo era destruidor. Busquei muita informação sobre fogo, física, química, toda a informação que eu sempre tive sobre fogo foi como apagar o fogo. Enfim, o fogo não é uma coisa estudada, o fogo é uma coisa que se apaga. Mas o meu orientador queria montar uma fábrica do controle de fogo do balão para ele ganhar dinheiro. Me convidou para fazer a fábrica junto com ele. Fiquei com pena dele. Isso não é professor, né? Ela divergiu do orientador. Ela já estava praticamente com o trabalho pronto. Ela falou, eu não posso fazer esse trabalho. Então, em nome de uma convicção, ela perdeu o título. E isso foi um problema para ela na PUC. Ao longo da carreira dela, isso foi um problema muito grande, assim, porque a PUC cada vez mais exigindo os títulos e tal, e ela com o mestrado já praticamente pronto, depois de fazer em São Paulo, ela viajava, pegava o ônibus, voltava. Desistiu, porque ela falou, não acredito nisso, não acredito mais nisso. Então, é essa pessoa, assim, sabe, que faz as coisas que acredita, que... É isso. Quando eu cheguei aqui na barraca, naquela sala que você podia sentar, podia deitar, podia estar de chinelo, né? Eu me senti muito em casa já no primeiro dia. Uma barraca com chão de areia, com uma estrutura pantográfica, era um iurte, uma estrutura toda de madeira pantográfica. Já pode trabalhar e assistir aula. Com a perna aqui, com a perna lá, com a perna onde você quiser. Pode dormir, cochilar, abraçar, tirar o sapato. A compreensão dessa permeabilidade do externo com o interno e que talvez possa ser uma metáfora também de uma característica, não só com o departamento, mas com toda a estrutura social, dela se permitir ser profundamente transgressora, né? A gente não pode achar que a educação, a gente fala isso sempre. A professora em cima de um tablado, alunos sentadinhos, todo mundo digerindo o que você está falando. Não. Ela é muito mais circular, como na barraca. Fiz umas almofadas de saco de aninhagem com folha seca e botava assim para eles encostarem, se apoiarem. Eles dormiam. E eu dizia que se dormisse, aprendia melhor. Se entregava, né?
E assim, pronto. Era como eu queria dar aula, com aluno, uns dormindo, outros falando, outros contando história, os outros contentíssimos para contar a história. Olha o que eu descobri, olha o que eu fiz, olha o que eu arrumei, olha o que me disseram, olha o que eu ouvi. E aí era rico, e aí era vivo. Cala a boca, menino, não existia isso. Ouve o que você quiser. Se for a arara cantando, se for o colégio aqui da frente andando, fazendo roda, se for o carro passando, você que vai escolher o que você quer ouvir. Até a natureza tá em festa. Ventaninha aí balançando os bambuzais da PUC, em homenagem à Ana Branco, nossa querida mestra, professora de danças aqui. Uma pessoa incrivelmente original. O que acontece? A gente chegava aqui na PUC, passava no vestibular, aí você entra na sala da Ana, a Ana disse, tá, agora você vai lá fora, lá no mundo, e arranja quem te queira. Você tinha que oferecer os seus serviços para alguém e você ainda não sabia fazer efetivamente nada prático. Não dá para você imaginar que você vai projetar alguma coisa se você estiver dentro de uma sala de aula, fechado ali. Você tem que estar interagindo com a realidade. Que muitas vezes eram crianças em escolas públicas. Você chegava lá, em tese, estudando design. Você buscava um intercessor, que era de preferência uma liderança, que muitas vezes, nas minhas experiências, eram professores de alguma coisa. A gente ia 2 vezes por semana. E a gente não entendia direito o que a gente estava fazendo lá. E a Ana falava muito assim, cara, confia no processo. Essa é uma frase que eu ouvi muitas vezes. Confia no processo. Você recolhe um universo vocabular, você trabalha tem todo um caminho que vai te levando a conhecer o desejo do seu intercessor, né? Não é você que chega lá e vai fazer aquilo que você acha que o outro precisa, porque isso é uma roubada, você achar que sabe o que o outro precisa, né? O jovem, né, que imagina, que a gente está se projetando, né, como jovem, o que se espera de nós, o que é o certo, o que é esse mundo que a gente corresponde, o que faz um desenhista. E quando não precisava ser nada daquilo que eu tinha planejado, isso me dava muito alívio. Era muito bom não saber, era muito bom procurar, muito melhor do que ter uma resposta. Um dos meus projetos, meu projeto de graduação em comunicação visual, interagi com a Maria Olímpia. Você lembra dela? Maria Olímpia, que era uma professora do INES, que dava aula para crianças surdas, e ela acreditava que crianças surdas podiam falar. E ela acreditava nisso porque as crianças têm o aparelho fonatório absolutamente normal. Elas só não falam porque não escutam. Passei 6 meses indo no INES, meu projeto levou 1 ano. Num dado momento, você começa a se sentir habilitado a levar umas provocações para esse ambiente. Então são as iscas. E as iscas são pequenos artefatos que vão ser colocados numa roda no meio das crianças, que supostamente seriam os nossos clientes, e essas crianças vão fazer o que elas quiserem com aquilo. Então, assim, a gente jogava isso na roda, e às vezes uma coisa que você tinha passado horas fazendo, caprichando, botando um monte de acabamento, a criança pegava aquilo e falava assim, não. Aí você não podia falar nada. Você não podia estimular ela a se interessar por aquilo que você tinha feito. E às vezes uma coisa que você tinha feito, que tinha demorado, sei lá, 5 minutos antes de sair de casa, você fez uma paradinha, você jogava assim, e ela pegava aquilo e ela ficava encantada. Só que ela estava olhando de cabeça para baixo em relação ao que você fez. E tudo bem. E aí um dia eu cheguei lá com uma florzinha daquela que dança, sabe aquela florzinha? Não sei se ainda existe esse troço, chama Dancing Flower. Quando uma criança fez assim, elas me viam, me acolhiam e tal, a florzinha começou a dançar. E aí eu me vi assim num canto da parede, com um monte de crianças em volta, falando, gritando, e a florzinha dançando igual uma louca. A gente fez toda essa experiência com as crianças, e aí ficamos na dúvida, por que será que eles tiveram tanto interesse aqui? Obviamente porque isso aqui dá uma resposta visual, dá uma utilidade para a voz deles. A criança emite um som, né, e tem uma resposta visual. Mas qualquer som que ela emite, o agudo, olha só.
E aí eu acabei fazendo um brinquedo que eram contazinhas de colar que você botava dentro de um alto-falante, um subwoofer. A criança com microfone, as bolinhas pulavam. Então, dependendo do som que elas faziam, as bolinhas pulavam mais ou pulavam menos. E foi um projeto que me transformou, que foi fundamental na minha vida. Sim, minha primeira aula, no dia que eu cheguei aqui, foi com a Ana. Eu digo, mas barraca... E começou a fazer as provocações com relação à questão da negritude, do movimento negro que eu frequentava. E aí eu ia e voltava para trocar, por conta da trocação, né? E aí eu comecei a gostar de ir para a barraca, porque o clima estava ficando quente, e comecei a fazer projeto. Na época, eu quis ir para um asilo, né? Estudar a velhice, ver como as pessoas viviam em espaços que não lhe pertenciam. Aí fui ver uma exposição no Paço Imperial dos desenhos dos internos do Museu de Imagens do Inconsciente. Meu primeiro projeto foi lá. Tem essa coisa de você ir atrás do público-alvo. Você monta o seu público-alvo, você cria seu produto, você fala, aí o público-alvo desse negócio. Aqui a gente inverte, a gente vai em quem a gente quer e descobre o que a gente tem que construir a partir de olhar para o outro e falar assim, oi, tudo bem, qual que é seu nome, quem que você é, o que você... Sabe? Então não tem essa coisa de construir, eu tenho aqui, criar uma necessidade. Não, a gente vai descobrir a real necessidade e montar o que precisa, né, de solução. Criar essa solução. O design é isso, né? De construir essas soluções. Mas a partir do olhar do outro. É uma ideia de mais de colaboração do que competição. E eu acho que isso é necessário no sistema de ensino. O fazer no mundo, né? O colocar no mundo, esse querer, essa ação, ela é uma exigência, né? A gente é movido a isso. Eu costumo dizer que se eu já era invocada, eu fiquei pior ainda quando eu fui aluna da Ana, porque eu saí perguntando muito mais. Eu saí peitando muito mais as coisas. Eu saí peitando, acreditando em mim, na minha intuição, no que eu era, no que eu sabia, que eu trazia. Não sei nem de onde, mas vinha comigo. E é isso que o professor faz, né? É ouvir o aluno que chega com a sua singularidade. Que é onde vocês reafirmavam a intenção, a vontade de ficar perto, de estar junto. Muito obrigado por compartilharem essa maravilha que é existir. E aí tem essa experiência, assim, fora barraca, que eu acho que é muito rica com a Ana, que era quando a gente ia viajar. Era um programa chamado Universidade Solidária que você viajava, ia para um interior do Brasil. No sertão a gente não aguenta sem chapéu. Então aquela ali é a história do meu caminhar pelo sertão. Eu conheço o Brasil inteiro. Andei muito, muito. E é com essa gente toda que eu aprendo de ver outros modos de viver. A gente teve a oportunidade de reconhecer, assim, nesses diferentes espaços do país, viajando com a Ana, passando as férias, viajando para conhecer grupos de artesãos, projetos sociais. Então, assim, teve realmente um ambiente fértil de descoberta do que é um Brasil que não está na televisão. A gente viajou para o sertão da Bahia, em Queimadas, conhecemos o Arraial de Canudos. Todo mundo acha que era um povo miserável, que não sabia de nada, né? E não era isso. A gente viu outra história ali. Qual é a riqueza que existe aqui? Né? É o sertão, falta água, falta uma série de coisas, mas o que tem de potência aqui? Né? Qual é a riqueza desse lugar? Porque sempre foi um olhar assim, eu acho, dela, sabe? De valorizar o que tem ali localmente, o conhecimento, a sabedoria local. E a gente fez um trabalho lindo de reconhecer todos os artesãos do local, que trabalhavam com a matéria-prima local.
né, dessa cidade. Então a gente foi trabalhar com o pessoal que fazia cestaria, o pessoal que mexer com barro, o pessoal que reutilizava pneu. Então eu fui morar na casa de um artesão durante 5, 6, uma semana, 2 semanas, conviver com ele e o que você veio fazer? Não, só vim te ajudar. Os alunos saíam pela cidade identificando esses artistas, acompanhando o processo de fazer deles, e depois a gente convidou todos esses artistas para a praça para eles darem aula para a gente sobre a arte deles. Qual é o nosso papel aqui enquanto universidade? Não é ensinar as pessoas, é legitimar o conhecimento que elas têm, a sabedoria que elas já detêm. É falar, isso é importante, isso é um valor, isso precisa ser transmitido, né? A gente não está indo para lá dizer o que a universidade tem para vocês. A gente está querendo aprender com vocês. Estou colocando aqui 20 alunos da universidade para aprender com você. Você é o mestre. É você que é o professor. É realmente uma pessoa meio diferente e muito à frente do tempo dela, assim, eu diria, sabe? Eu acho que na época, talvez, eu tinha, sei lá, 18, 19 anos, eu tinha acabado de entrar na faculdade. Eu ainda nem entendia tudo isso, entendeu? Mas depois a gente vai amadurecendo e entendendo melhor. Diariamente, eles faziam um diário de bordo, um caderno, que eles escreviam gratidões. Depois que virou essa palavra, gratiluz, muito presente, infelizmente, na nossa vida. Era um pouco anterior. As gratidões, que era eu agradeço diz a coisa, pelo fato de, e aí desenrola a coisa, que gerou em mim. E aí você precisa também anotar aquilo que gerou em você, como você saiu transformado daquele encontro. A gente tinha que formalizar a nossa gratidão em relação ao que a gente tinha aprendido naquele dia. Isso é uma coisa que eu faço até hoje. Todo dia, antes de dormir, eu fecho o olho, eu faço a minha oração. É exatamente isso. Até hoje, eu aprendi isso na barraca. Aguça a sua sensibilidade em termos do potencial de aprendizado que a vida traz, que as experiências te trazem, né? E aí você registra isso, e a gente registrava e depois compartilhava, falava o que a gente tinha aprendido. Tinha uma troca, né? Sentava em roda e falava o que cada um tinha aprendido naquele dia. Tem os momentos da gente que a gente se deslumbra, que a gente se encanta. E quando alguém que nos ama percebe esse momento de encantamento, é sinal de como você deixasse assim presente para mim esse momento seu. E minha única função na Terra é, a cada vez que me lembrar de você, é me lembrar de você com essa carinha. Agora eu tenho graça. Eu tive uma infecção generalizada e quase morri. E eu, magrelinha, dava aula deitada numa rede, e eu comecei a ler todos os livros dissidentes da forma que a gente come. Um punhado de semente germinada está saciada a fome, né? Porque depois que eu descobri isso, eu não vou comer outra coisa que me adoece. E aí foi, pouco a pouco, fazendo essa transição alimentar. E ela fez de um modo muito radical, assim, porque, bom, pela necessidade e também por quem ela é, né? As coisas são muito intensas. E aí chegou um determinado momento em que ela falou assim, ó, nessa casa não entra mais outra comida que não seja essa, né? E aí pra mim foi muito difícil, né? Na época eu morava lá com ela. Foi muito difícil. Enfim, eu não queria comer só aquilo e também socialmente eu acho que é um pouco difícil também. A gente pode comer um pouquinho de manga. Saladinha. Aqui são sementes. Essa semente aqui para amanhã, ó. Esse daqui já está dentro da água para amanhã. Tudo era muito diferente do convencional, do que a gente está acostumado com arroz, feijão, né? E aqui não, aqui é uma rotina completamente diferente. Eu fui mudando, fui me adaptando, fui achando bom e virei amiga
Tem afeto, tem carinho, tem, sabe? Tem admiração. Agora, doença zero. Tomo remédio, imagina, 80 anos não tomar remédio. Não conheço. E por conta desse espaço, desse encaminhamento, de eu acompanhar ela nas aulas, e aí realmente isso foi me estimulando a um outro lado, que é fazer uma faculdade. Isso foi me estimulando, foi me puxando. E eu estou fazendo um pré-vestibular, me preparando para o Enem no fim do ano. Teve um momento em que ela levou essa história da força, da potência da vida para o alimento. E aí começou o biochip. O biochip vem dessa ideia, né, do chip, que é essa menor unidade, que é a semente, que contém a informação essencial. E o biochip, porque é o chip vivo, né? Então, essa foi uma pira que acompanhou durante muito tempo, que acompanha até hoje, né? É uma das matérias que ela dá na PUC hoje, o biochip. Nós vamos pegar cada um azulejo desse, e nós vamos desenhar com as cores da terra. As cores docinhas que a terra deu. Tá? Tangerina, mamão, abacate, uva e semente germinada. Muita gente vai lá achando que é aula de cozinha. E pouco é. Não é. Então você se encantava com o desenho. E ampliava em você a possibilidade da criação, porque vai ter que ser criativo. Então, trabalhar com as cores, pensar as cores, as transformações das cores, de um modo sem morte. Isso é design, né? É, isso é design. Tá quase chegando. Tô vendo. E aí, Bonildes? Por que você veio parar aqui? Por quê? É. Porque eu estava passeando de bicicleta. Aí, aqui em frente, estava uma poça de lama. Mas eu fiquei tão feliz com aquela poça de lama que eu resolvi chafurdar na lama. Uma coisa boa, 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 boa. E aí, estava escrito aqui, vende-se, e o telefone. Aí eu liguei. Quanto que custa? O equivalente a hoje, R$100. Pode. Eu tinha na bolsa aquele dinheiro. Aí eu disse, então eu quero comprar. E aí na semana seguinte, eles vieram, os donos da casa vieram aqui. Eu dei o dinheiro que eu tinha, que era aquele combinado. E eles me deram a chave da casa. E aí eu vim, toda feliz da vida. Primeira noite eu acordei com um colchão boiando. Eu digo, Eu acho que ela comprou essa casinha em pedra, eu tinha 10. Ela comprou uma casa em Pedra de Guaratiba, uma casinha bem pequenininha, um cômodo. E aí, pra mim, pô, foi incrível. Eu acho que a mamãe sempre foi muito à frente do tempo dela, em vários sentidos, assim. E aí, sendo filho, tem horas que a gente fica, cara, eu só queria o que
que todo mundo tem igual, entendeu? Eu só queria o mainstream, assim. Esse Eu só paradoxo. queria o que o meu vizinho tem e o que o outro vizinho tem. Teve uma vez que o Boi falou pra mamãe, por que você não pinta a unha e vai passear no shopping, igual a vizinha faz? A Boi, ela queria muito que a mamãe, né, fosse assim. Lá no condomínio é interessante, eu nunca tive amigas lá, assim. A minha única amiga era uma estrangeira que foi embora. Eu não compartilhei daqueles valores. Então lá, de uma certa maneira, a gente era o diferente. E hoje em dia eu acho ótimo que eu tenho essa liberdade de ser quem eu sou. E eu gosto muito de quem eu sou. Então, assim, te agradeço muito. Que beleza. Eu sou o único homem, né, na turma. Mas isso faz uma diferença, assim, como homem, né? Aprendeu a lidar com mulher. Não, mulheres fortes. E aí? Tudo bom? Tudo. Como vai ser? Beleza. Bom, hein? Agora, essa coisa da matéria-prima para fazer o caminho chegar... Tá tudo aqui. É só você pegar, ó. É só você organizar, Organizar né? O trabalho isso. é de organizar, né? Pegar isso e botar dentro do pneu. Pronto. Isso, aquilo. Aquilo. E é perfeito, porque ao invés de você ter que tirar esse resíduo daqui e levar para um lugar longe, você usa ele para criar valor aqui mesmo, Aqui né? mesmo. Que eram esses pneus aí. E aí foi amarrando um pneu no outro. E eu enchi o pneu disso que vinha. Isopor, garrafa PET vazia, porque ela também boia. Tudo que boia eu enfiava dentro do pneu. E aí, o que é bonito é que quando eles estavam amarrados um no outro, quando a maré chegava, todos subiam. Todos subiam, é uma ponte, E um caminho flutuante. aí era uma ponte que todo mundo andava. Isso era interessante, botar uma turma de projeto para refazer isso aqui. Eu apoio. Né? Eu apoio. É um super exercício criativo, né? Exatamente. Usar a matéria-prima disponível. Usar não, catar. Catar. Tá aqui. Tá tudo aqui. É só uma questão de diagramar, né? De organizar, né? Diagramar o mangue. Diagramar o mangue. É isso mesmo. A educação tem que mudar. Você é uma professora que formou, acho que, mais professores do que qualquer outro professor na PUC, né? A base da transformação, dessa regeneração, seria a educação. A educação precisa parar de abafar o divino do indivíduo, o brilho, a capacidade de encantamento do indivíduo, e deveria potencializar. Ou seja, essa didática que a gente está falando aqui, que a gente gostaria de criar para ajudar as pessoas a acreditarem nelas mesmas, tem que ser uma didática do desejo, do prazer, da alegria, que era uma coisa que também sempre rolou na barraca. Lógico. A celebração, a festa, a alegria, para criar o sentimento do que é possível. Da força interior. Da força interior. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Toda a minha formação aconteceu aqui, sabe? Literalmente a minha formação como profissional, mas o nível de sobreposição da minha formação como profissional e a minha evolução como pessoa, que é literalmente uma coisa só, aconteceu aqui, aconteceu com essas pessoas. Então é muito emocionante. 40 anos depois, estar aqui hoje, celebrando os 80 anos da Ana, com quem eu aprendi a pensar e entender o papel
papel do design como ferramenta para mudar o mundo, sabe? Essa coisa do impacto que a gente fala tanto hoje. Eu aprendi isso aqui em 85, 86, sabe? Eu acho que o maior traço da minha irmã é a capacidade de amar dela. Ela tem uma capacidade de amar muito especial, que não é um amor daqueles que a gente conhece. É um amor de quem comparece. Ela abriu a cabeça da gente, o coração da gente, de uma maneira que eu acho que... Poucos professores conseguiram. É uma Alguns coisa que conseguem. vai para além da vida acadêmica e que transforma a vida pessoal da gente, sabe? Porque, de verdade, é de emocionar. Até hoje, os ex-alunos da Ana se reúnem em torno dela. Com que professor a gente estabelece uma conexão dessa? Só com alguém muito especial. Me fez uma pessoa melhor. Meus ex-alunos são meus amigos. São os amigos que eu tenho. Não, porque quem que vai me entender? A alegria é palavra de ordem, né? Que ninguém vai ser criativo se não for alegre. Como é que você vai ser criativo chorando? Não. Esse Pinheiro é o meu marido. Olha o tamanhão dele. E a resina que ele exuda. Não é uma coisa linda, de gordinho? Eu digo que é o meu marido, ele. Porque eu gosto tanto dele.